Fala bem pertinho do microfone. É aqui mesmo. Fala bem pertinho do microfone, tá? Operando em frequência modulada de 87,5 MHz. Uma emissora da Associação Cultural e Comunitária Paraty. Boa tarde, São Bernardo do Campo. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Eu sou o Iago Goltardo e hoje, recebendo aqui no Conexão Alfa, um pouquinho atrasado, peço desculpas aos ouvintes, a doutora Camila Trindade. Hoje é o episódio 6, a gente vai falar sobre toda a trajetória da Camila, que eu conheço aí quase a vida inteira dela, e sobre a profissão que ela escolheu, porque é bem complexa. Ela acabou de me falar aqui que ontem ela tomou uma mordidinha de Rottweiler de 40 quilos, então primeiro, muito obrigado pelo convite, seja muito bem-vinda e eu gostaria muito que você se identificasse, falasse do começo, de onde você é, quantos anos você tem, com o que você especificamente trabalha e depois a gente começa a entrevista. Bom, boa noite, muito obrigada pelo convite. O Iago é meu amigo de longa data, assim, me conhece desde criancinha. Bom, como ele falou, sou uma médica veterinária, tenho 24 anos e desde muito novinha sempre quis fazer veterinária, sempre senti esse amor incondicional por animais e acabei optando muito cedo e prestando vestibulares, enfim, acabei parando na Faculdade Federal de Muzambinho, no Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho. Lá fiz a minha graduação. Quando eu retornei, iniciei a minha especialização em fisiatria veterinária, que, para quem não sabe, é a área da reabilitação animal. Então, nós tratamos desde pacientes paralisados, tanto paraplégicos quanto tetraplégicos. Nós também fazemos pós-operatórios e também cuidamos dessa parte de emagrecimento. Então, basicamente, eu devolvo qualidade de vida para os animaizinhos. É interessante você falar isso, porque há 2 programas atrás a gente falou com o Dr. Rodrigo Mota, que é terapeuta ocupacional, e ele devolve a qualidade de vida para pessoas, né? E assim, eu não conheço muito bem da medicina veterinária, mas eu acho que esse termo de fisioterapia terapêutica é uma coisa muito pouco difundida. Hoje em dia, a questão do cuidado com o animal, com o pet, está muito mais no hype, está sendo muito mais falada, divulgada, e eu acho que o pet é um membro da minha família, então tem que ser tratado como e cuidado como. Mas hoje isso está muito mais presente nas famílias, né? A questão de cuidar do pet, de trazer o pet para o âmbito familiar. E eu acho que a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre isso, que eu conheço, obviamente, que até trabalha com isso também, você conhece, que é a Thaís Giovanetti. Estudou comigo no ensino médio. Não vou falar quando, para não entregar a minha idade, mas ela também trabalha com esse mesmo segmento. E eu acho muito interessante. Eu imagino que veterinários estão, assim como a medicina, várias ramificações, desde a oftalmologia, etc, etc, etc. Por que essa área da veterinária, que é a fisiatria, né, te interessou mais, te encantou mais? O que nessa área fez você ter um interesse nisso? Bom, primeiro falando um pouco desse âmbito familiar que a medicina veterinária está inserida, hoje em dia a gente tem que ter em mente que o pet virou um ser da família. Nós temos famílias múltiplas, famílias plurais, que são compostas por pais que optam por ter filhos, filhos humanos e filhos pets, mas também pais que só optam por ter filhos pets e tá tudo bem.
a gente tem que respeitar tudo isso. Isso que você falou de o bem-estar animal estar muito ligado a essa nova vertente da veterinária é muito interessante, porque até mesmo na faculdade a gente está falando mais sobre isso. Então, para os estudantes entenderem que a gente faz parte e trata de um ser muito importante na família da pessoa. A gente trata de um filho, de um neto, e é uma responsabilidade muito grande. Já era antes por nós cuidarmos de vidas, né? Sim. Mas hoje em dia, eu acho que o que a gente tem que passar e está conseguindo, né, para os tutores de hoje em dia, né, não os de uns anos atrás, é que é um paciente que precisa de bem-estar animal, pacientes que vivem cada vez mais. Antigamente, os cachorrinhos eram aqueles cachorrinhos de quintal, que a gente dava o resto da comida e achava que estava tudo bem, que vivia 10 anos e a gente falava, nossa, como viveu bem. Hoje em dia nós temos relatos de pacientes que vivem 20, 18 anos e vivem super bem. Então, para que eles cheguem nessa fase da vida bem, a gente precisa devolver essa qualidade de vida, esse bem-estar animal. Legal. Antes de mais nada, por que eu trouxe a Camila aqui, tá, pessoal? Não é só para falar de medicina veterinária. Eu falo isso todo o programa e eu vou repetir até as pessoas, a audiência, se conscientizar disso. O Conexão Alpha, ele não é só um programa de entrevista com pessoas que eu denomino como bem-sucedidas. Para mim, eu gosto de entrevistar pessoas que eu conheço, que eu tenho uma certa amizade e principalmente pessoas das quais eu admiro a trajetória, a própria profissão ou até mesmo algumas coisas da vida dessa pessoa. Para quem não sabe, a Camila, ela é uma pessoa que eu admiro e eu falo que ela é muito mais forte até do que eu, apesar de ter, né, inclusive fiz uma piadinha que ela veio correndo, falei assim, as pernas curtas, difícil, enfim. Não tem o tamanho, ela gente. sabe que é com amor no coração. A Camila, ela passou por 3 transplantes de córnea no meio da faculdade e ela conseguiu se formar, ela conseguiu passar por banca julgadora de TCC com louvor. Foi uma dificuldade absurda, por quê? Porque a Camila vem de uma família que eu conheço a família e adoro todos eles. É uma família que cresceu muito junta, muito unida. Então a Camila sair daqui para passar 5 anos em Muzambinho foi um desafio para ela, foi um desafio para a Ione, foi um desafio para o Dida, foi um desafio para a Carol, foi um desafio para o Vitor e principalmente foi um desafio para ela, porque ela, apesar de ser a do meio, ela é talvez a que seja ali a que dá mais carinho para todo mundo, que olha para o mundo. Então, primeiro que eu queria que você falasse para as pessoas o quão desafiador foi, primeiro para você, uma menina que foi criada ali embaixo das asas dos pais, das avós, etc. Porque a gente sabe toda essa ligação que vocês têm com seus avós, o seu avô suíço, quem ele está aqui entre nós. Qual que é a ligação? Como que foi para você quebrar esse cordão umbilical, esse elo, para ficar 5 anos em Muzambinho? Essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer. Nossa, a pergunta é profunda. Bom, eu acho que o que sempre me moveu foi o meu sonho, mas com certeza foi muito difícil sair de casa para viver esse sonho. Eu sempre achei que passando na faculdade que eu tanto almejava, eu ia ser feliz e os problemas não iam continuar. Eu achei que no mundo utópico a gente pararia todos os problemas, pararia a vida, literalmente, para realizar o meu sonho. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é assim que funciona. A vida continua. E eu passei na faculdade muito nova, né? Eu tinha 17 anos. E com 17 anos, você sair de casa, do conforto, com seus pais, seus avós, toda aquela rede de apoio, é muito difícil. Mas eu acho que o que mais me deu força foi literalmente o apoio deles, mesmo que de longe, né? Mesmo que à distância, o apoio deles, e eles me fortificaram a ponto de
de eu conseguir. Não vou falar que foi fácil, foram os 6 primeiros meses de muito choro e muitos desafios, né? Muitos perrengues, só quem sai de casa cedo sabe o que passa, mas foi um período muito gostoso de muitas descobertas. Quando eu fui para a faculdade, calhou de ser bem próximo do período do meu primeiro transplante. Então, eu acabava que voltava meio que toda semana para São Paulo. Eu fazia Minas-São Paulo toda semana. Então, acho que os principais desafios foram estar longe de quem a gente ama, de quem a gente quer bem, passar esse período de redescoberta, ou autodescoberta, né? Melhor falando, autodescoberta, de estar sozinha e também, com tudo isso, enfrentando um pós-operatório de um transplante de córnea. Eu acho que esses foram os principais desafios. Com relação à adaptação da faculdade, eu não tenho que reclamar puxando sardinha para o IF, mas lá é realmente um instituto que acolhe. Então, com relação a isso, eu não tive muita dificuldade, mas essas foram as principais. Eu não saí de casa para estudar. Tem alguns amigos, assim como você, que foram para outros estados, outras cidades, estudar até para outros países, inclusive. E muito do que eu ouço dessa galera é que tem muita gente que saiu de casa nesses polos universitários, então essa galera meio que se acolhe, vira uma família paralela entre o meu. E assim, outra coisa que eu achei muito legal, a gente estava agora no seu aniversário, conversando, e o seu primo estava prestando vestibular para ir para o interior também. Foi. E aí a sua tia falou assim, a Camila conseguiu, cara, você consegue. Mas assim, querendo ou não, piadas à parte, você acaba virando uma referência, um case de sucesso para futuras gerações, para pessoas próximas que falam assim, a Camila, com todas as dificuldades que ela enfrentou na questão da saúde dela e etc, ela conseguiu, a trancos e barrancos ela conseguiu. E foi trancos e barrancos nisso, né? Então é legal que acaba virando uma história inspiradora para outras pessoas que estão vindo aí com esse mesmo sonho. Eu falo por mim, tá? Não é... Eu penso hoje isso, eu tenho os meus filhos, eu fico pensando, será que eles vão querer fazer isso de ir para longe? Eu vejo, inclusive, a questão da cidadania italiana e etc. Porque eu não tenho vontade de morar fora do Brasil, é uma coisa que eu planejo para mim. Mas talvez a Isis e o Val queiram. Então eu fico pensando muito nisso. Aí eu fico pensando assim, mas eles são tão pequenos, nossa, cara. Aí eu penso, mas a Camila conseguiu, então eu acho que eles dão conta também, né? Eu acho que o desafio maior foi pro meu pai, confesso. Imagina. Porque meu pai como o Iago falou, minha família é extremamente unida e a gente se apoia em literalmente tudo. Mas eu acho que o mais difícil foi pro meu pai. E na época minha avó ainda era viva, então eu sentia muita saudade. E ela, infelizmente, estava ainda com algumas limitações, né? Estava andando de cadeira de rodas e ela não podia ir comigo, pra morar comigo lá, que esse sempre foi meu sonho. Passar em uma faculdade federal, ir até lá e levar a minha avó junto comigo. Tinha isso também. Mas eu acho que essa fase de conhecer pessoas novas e, incrivelmente, a gente se acolhe muito. A gente cria realmente uma família fora da nossa família, porque tá todo mundo lá tentando viver um sonho e tá todo mundo lá passando pelos mesmos, literalmente, mesmos perrengues que todo mundo passa na vida adulta, mas com 17, 18 anos tudo é muito intenso. A gente uma nota baixa é intensa, um perrengue com relação a mercado ou morar longe da faculdade é complicado, e aí com tudo isso a gente vai se apoiando. Graças a Deus eu conheci pessoas incríveis em Muzambinho que me ajudaram muito nessa fase. Quando eu mudei pra lá, coincidentemente, uma amiga do meu pai que trabalhava no banco com ele anos atrás morava lá, então ela me acolheu muito bem e a gente acaba criando uma casa fora de casa. Só um paralelo, falando sobre o seu pai, eu estava falando do seu pai hoje. Hoje? Hoje.
eu mandei um negócio da entrevista para ele e no chá de bebê da Luísa, eu conversei com ele sobre eu estar começando os projetos na rádio, etc. A família da Camila, e aí eu coloco todos eles no mesmo balaio, eles são pessoas muito dispostas a ajudar os outros, sempre. Então assim, eu falando com o seu pai meia hora hoje, ele falou, quando tiver essa entrevista eu conheço o cara tal, o Dida talvez seja um dos caras mais desenrolados que eu conheço na vida. Assim. Meu pai é rei do touchwork. Ele é desenrolado demais, cara, ele é desenrolado demais. E assim, são pessoas muito bondosas, tanto o seu pai, a sua mãe, a Ione é uma pessoa que tem um coração assim, que, poucas pessoas eu conheço assim como ela. E eu imagino quão tenha sido difícil para eles pegar ali a pequenininha da família e colocar para outra cidade, ainda mais sabendo que o transplante se avizinhava, que você logo teria que passar por isso, né? Logo depois do tempo teve esse problema de você. Foi antes, né? Foi antes. Foi antes, e aí, na verdade, o transplante foi com 17, quando eu tinha passado no IF do norte de Minas, em Salinas. E aí, a inscrição da faculdade era dia 7, meu transplante recebi a ligação dia 6 de fevereiro. E aí eu falei, não, larguei a inscrição e fui fazer o transplante, né? E aí, com 15 dias de pós-operatório, a teimosa aqui começou a estudar novamente para prestar no sul de Minas. Eu lembro. E ainda, eu e a Camila, a gente teve um hiato, assim, na nossa comunicação. E eu voltei a falar com ela na época do transplante, assim. Foi. Que, na verdade, eu tava doido pra ir lá ver você, mas primeiro que eu não conseguia ver o olho, porque é um negócio muito agoniante, assim, você mandava foto, eu ficava 3 dias sem dormir, porque é desesperador. E é bem complexo. Passando um pouco lá pra Muzambinho. Aí você conheceu as disciplinas todas da veterinária. Eu lembro que uma vez você mandou uma foto de secando uma vaca pra tua mãe, isso foi uma coisa assim. Eu não tava. Era uma peça de secação do laboratório, era uma milveira. Meu Deus do céu. Enfim, eu lembro, ali conhecendo tudo. Quando você falou assim, essa parte da veterinária, para esse ponto eu acho que consigo me desenrolar melhor. Eu acho que ajudar os cãezinhos, os animais que sejam, menos animais de penas, que eu sei que você tem medo. Uhum. Eu tinha que falar. Conseguir ajudar os animais a recuperarem a vitalidade, né? Eu ia falar utilidade, mas é uma palavra muito feia, mas é a questão da mobilidade. Meio que devolver a qualidade de vida, devolver esse conforto, né? Bom, a veterinária, para quem não sabe, é como se fosse uma ADM da área de agrárias. A gente, como veterinária, pode trabalhar sem ter acesso nenhum a animais, mas a gente também, a maioria, vai para essa vertente de cuidado direto com os animais. Então a gente tem área de inspeção, consultorias, controle de parte de melhoramento, então mexendo mais com essa parte de sêmen, essas coisas. Mas e aí quando a gente entra na faculdade de veterinária tem uma disciplina que chama deontologia. O que é isso? Basicamente para a gente começar a observar os comportamentos dos animais e também a gente ter um pouquinho mais de base de quais são as áreas da veterinária que a gente pode atuar. Então a gente pode trabalhar em indústria, para quem não sabe, todo mercado precisa ter um aval de um médico veterinário e todo produto de origem animal precisa ter um responsável técnico assinando. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia que era tão ampla. Tanto é que quando os professores perguntam, qual que é a área que você quer seguir, tá? Qual que é a área que você quer seguir? Eu tive uma amiga que falou, eu quero trabalhar em indústria com medicamentos. Hoje em dia ela trabalha em indústria também, né? Mas é uma indústria de laticínio e ela é responsável técnica dessa indústria de laticínio. Então, não mudou muito a vertente dela, mas ela não trabalha diretamente com animais, né? Sim. E aí eu achava, como que a gente pode fazer veterinária e não lidar com animais?
Mas é meio loucura pensar isso, né? É igual praticamente um médico que se dedica à pesquisa e não vai para o paciente em si, não. Sim, mas não você é acaba tão se tornando... disseminado, né? Não. Na verdade, tem muito médico de humanos que ele dedica a carreira dele toda à pesquisa de novos medicamentos. E eu imagino que tem uma parte da veterinária que também faça isso, né? Também, para desenvolvimento de vacinas, essas coisas. Isso. Tanto é que na época do Covid a galera ficou super chocada que um veterinário estava à frente do desenvolvimento da vacina, né? E como a gente estuda toda a microbiota, a gente estuda todo o desenvolvimento de tudo que é de origem animal. E a vacina do Covid, ela foi fabricada em vírus atenuado. E para quem não sabe, o vírus é atenuado falando de maneira até perdi a palavra. Mais abrangente, pelo ovo, né? Que a gente consegue fazer essa atenuação do vírus. E... Quase chocando isso. Falando bem... Um linguajar mais popular. chulo, sim. E aí foi o veterinário que fez, então existe isso sim. Mas onde eu conheci a parte da reabilitação? Eu fui para Minas querendo conhecer tudo. Então eu fiz estágio com grandes, eu fiz estágio com suínos, eu fiz estágio em diversas áreas, assim. A única coisa que eu fugi foi da avicultura. Não quis essa área, né? Mas aqui em São Paulo, em São Bernardo, inclusive, eu, no meu segundo período de faculdade, fiz um estágio de férias na Physiocare Pet, que coincidentemente é a empresa que eu trabalho hoje. E aí eu me apaixonei pela área, porque a gente não vê pacientes regredindo. Em cada sessão a gente vê melhora. E pacientes que eu lembro que eu falei, cara, não é possível que um paciente que está paralisado, a gente colocou ele na água, na primeira sessão ele andou, tipo, pra mim era um mundo novo. E eu fiquei maravilhada e comecei a estudar cada vez mais sobre isso. E no Zambinho, a grade curricular, ela é muito ampla. Porém, não temos ainda essa abordagem de fisioterapia veterinária. Eu lembro que você fez especialização depois que terminou a faculdade, né? Eu comecei no nono período, do nono pro 10º. Mas foi No último paralelo, ano. né? Foi paralelo. E aí... Eu ainda lembro que eu falei, nossa, você é doida, você vai tentar com a faculdade, uma doideira, você ainda vai fazer uma especialização no meio da faculdade. E TCC junto. E TCC, eu E falei, estágio supervisionado. tá muito doida. Né? Pois é, mas deu certo no final. E aí, só tinha melhora nesses pacientes. E aí eu comecei a estudar mais sobre a área. Um pouco mais pra frente, esperei pra ver se realmente eu não queria clínica e essas coisas. E acabava que sempre a reabilitação me puxava mais. Comecei a estudar por fora, comecei a me especializar, fazer cursos. Então comecei com um curso de iniciante em fisioterapia. Fui estudando mais, avancei para biomecânica, estudei mais um pouquinho. E aí, paralelo a tudo isso, eu sempre fui muito ativa nos grupos acadêmicos da faculdade, então grupos de estudos. E a faculdade do IFSU de Minas Campos, no Zambinho, querendo ou não, um polo de ortopedia e neurologia. Lá nós temos professores excelentes, mas puxando sardinha pro meu lado, que eu sou apaixonada, a parte de ortopedia e neurologia, ela tá muito bem assistida. Nós temos o professor Paulo Marinho, que é um dos maiores cirurgiões ortopédicos e neurológicos do Brasil, assim, ele é sensacional, o professor Paulo, ele é incrível. Então, eu acabei me apaixonando muito mais pela área de ortopedia e neurologia, que é muito relacionada com a parte que eu trabalho hoje em dia, né? E aí, com isso, vendo essa cirurgia, as cirurgias que o professor Paulo fazia em aulas, toda a demanda que a faculdade foi crescendo, senti essa necessidade de chegar no professor e no meu professor de grandes animais, que é o professor Luiz, e falar, olha, eu acho que daria pra gente tentar começar um grupo de estudos de fisioterapia veterinária. O que vocês acham? Nessa época eu já era
presidente do grupo de estudos de pequenos animais, de clínica e cirurgia. Então aí a gente meio que se juntou para começar um novo grupo, né? Foi com a ajuda do professor Paulo e do professor Luiz, nós começamos a desenvolver grupos de estudos para iniciar com alguns atendimentos, né, mesmo que simples, nos pacientes grandes, né? Então já a gente começava a reabilitar bovino, bezerrinhos pequenininhos, equinos, então filhotinhos de cavalo, a gente reabilitou, tudo isso nesse período de faculdade, né? Sim. Porque lá no IF a gente tem uma autonomia muito grande para fazer grupo de estudos, os professores eles apoiam muito essa parte, essa vertente. Mas eu acho que tem que ser assim. Assim, muitos cursos, muitos ambientes acadêmicos acabam focando muito em sala de aula, e aí quando o universitário vira um profissional e ele se depara com algo que está um pouco fora do livro, ele não sabe como lidar com aquilo. Então acho que você está num grupo de estudo, você está atuando em campo, mesmo ainda não estando formado, é algo muito bom, porque você acaba adquirindo uma experiência antes mesmo de você conseguir, assim, um exemplo bem raso, assim. A mesma coisa de eu pegar um cara que acabou de sair da faculdade de medicina e jogar ele numa UPA 24 horas para atender, Deus sabe logo o que vai aparecer, entendeu? Então, eu acho que não adianta você focar só no acadêmico, se dentro da prática você lida com o imprevisto. E você lida com, às vezes, um caso que é tão raro que não foi mencionado na sala de aula, mas você se deparou com ele ali. Às vezes você tem que dizer, nossa, na faculdade eu lembro que eu peguei um bezerrinho assim, e por aí vai. E até o que incentivou bastante é que quando a gente já está nos períodos finais da faculdade, a gente começa a dividir os grupos para fazer as cirurgias, anestesia e tal. Aí o grupo é o responsável até pelo pós-operatório desse paciente. E aí a gente estava com uma demanda muito grande de pacientes pós-operatórios ortopédicos, na parte de grandes animais. E o professor Luiz, ele faz quiropraxia também. Ele é especializado na parte de clínica médica de equídeos, né? Então, a gente sentiu essa necessidade. Conversando com o professor Luiz e os estudos que a gente ia fazendo, a gente foi desenvolvendo mais coisas. Mas claro que, pensando em uma universidade federal, recursos reduzidos, a gente fazia com o que a gente tinha. Então, uma bezerrinha que nasceu com uma formação, a gente estimulou a fisioterapia dela através de uma caixa d'água e a gente fazia a marcha dela. A marcha reproduzia a passada, né? Sim. A gente reproduzia a marcha dela dentro da caixa d'água. E aí a gente foi aprendendo muito, claro que com tentativa e erro. Na época, hoje em dia eu penso, nossa, eu achava que fazendo isso eu estava estimulando a propriocepção, que é a percepção do membro com relação ao ambiente. Hoje em dia eu entendo que não era isso que eu estimulava outra coisa. Mas na época a gente ia estudando e se descobrindo nessa área. E aí começamos com o grupo, a gente juntou o pessoal de grandes e o pessoal de pequenos, formamos um grupo de estudos e fomos estudando essa parte de biomecânica. Foi basicamente assim. Oh, maravilha. Eu acho que é muito válido esse tipo de aprendizado em campo. Eu acho que é muito importante. Em todas as áreas, não só nas áreas de humanas, né? Assim, que lida com pessoas, animais, mas até na área de exatas. Você tem que pegar um estagiário e colocar no campo um pouquinho para ele vivenciar um pouco do que é o dia a dia do mundo real. Sim, claro, Porque sempre com supervisão. É óbvio, mas é que o mundo acadêmico ele é meio utópico, né? Assim, você lida muito com a utopia de que tudo funcione no cronograma certinho e você não lida muito com o imprevisto. Ou que uma patologia nunca vai estar associada a outra, Exatamente. né? A gente acha que nunca é só um joelho, ou nunca é só um paciente renal. A gente tem várias comorbidades juntas. Tô quase indo lá para você recuperar o meu emprego. Tá? Nossa. Eu tô precisando recuperar minha coluna. Então. A físio não faz físio. Pois é, tem que fazer. Pilates, físio, tá na hora. Camila, hoje, a gente falou um pouco no começo que hoje está muito mais difundido o pet como membro da família, que os pets têm tido muito mais atenção e etc. Hoje, eu vou pedir para você nem entrar muito em detalhe, mas assim, quais
fala pra mim 3 hábitos que hoje, com o seu pet, que você pode estimular ou difundir na rotina dele, que talvez façam com que ele não tenha um problema futuro. Primeira coisa e muito importante, eu sei que, agora eu vou ser meio polêmica, a gente tem o costume de deixar os pets subirem no sofá, pularem, a gente acha fofo isso. Isso, se o pet já tiver alguma predisposição ou se tiver com uma obesidade, alguma coisa assim, pode gerar alterações futuras. Então, Se eu te falar que eu não deixo minha cachorra subir no sofá, eu sei. mas não por isso, é porque ela é muito peluda, no sofá fica parecendo um Chewbacca depois que ela sobe. Outra coisa muito legal que a gente... Muito legal assim, pra mim, né? Para os tutores, eles ficam meio chateados quando eu falo. Uma coisa que a gente sempre pergunta é como que é o ambiente da casa da pessoa. Então, mais pensando em piso. O piso da casa... como que é o ambiente da sua casa? O piso. É porcelanato, é taco, é um piso escorregadio. Então, se o paciente já tem alguma predisposição, ou até mesmo a gente sabe que a displasia ela também tem origem ambiental, né? Então, sobrepeso pode predispor, esses pisos muito lisos, escorregadios, pacientes que quando tem um pelinho um pouco maior, o pelo fica no meio do coxinha, acaba escorregando um pouco mais, e tudo isso pode predispor. Então, o que a gente sempre orienta, quando tem a patologia, adaptar tapetes antiderrapantes, EVAs, pelo menos na parte que o paciente mais fica. Onde a Kiara fica lá em casa é um piso antiderrapante, aquele de quintal, porque eu sei que ela vai correr num piso liso, quando ela for dar aquela freada, ela vai sobrecarregar o joelho dela. E vai. Isso ainda é de cara, não parece como já aconteceu. Aí isso daí é muito importante. E os passeios, eles são importantes, fazem bem para os pacientes, porém sempre se atentar eu falo que é muito o tutor observar o paciente, o tutor observar o seu próprio animalzinho. Então, ele vê a passada dele. Se o paciente começou a mudar padrão de marcha, ou seja, andar um pouquinho mais lento, ou querer sentar, querer começar a diminuir a passada, demonstrar qualquer alteração, para de andar, respeita o tempo dele, e é isso, sabe? São coisas básicas que ajudam. Hoje tem muita gente que quer que o cachorro vire atleta, igual ela. Eu vou na praça com a Kiara de manhã, tem o cara correndo, se matando, e o cachorro já com a língua. E aí, às vezes, o cachorro acha que ainda tem meio sem sentido. Você olha pra trás do cachorro e tá olhando pro seu cara e fica assim, por que eu tô fazendo isso? Eu brinco muito com meus pacientes que a gente faz canicross. Isso. Tem um pessoal fazendo crossfit. Tem um pessoal que faz crossfit de cão, que é basicamente isso, amarrar o cachorro na cintura e sair correndo com eles. Então, né, mas aí você não vê que o cachorro, às vezes a pessoa toma um pré-treino, um termogênico, ela tá com a energia no talo, e o cachorro não, o cachorro acabou de acordar. Então... Ou até mesmo o cachorro pode fazer, mas pode correr, mas depois fica cansado e morto o restante do tempo, né? Uma coisa muito interessante para falar desse assunto é que os cachorrinhos, os gatinhos, enfim, eles têm um limiar de dor muito alto. Então, para eles começarem a demonstrar que eles estão com dor, é uma dor pra gente acima de nível 8. Coisa que os quadros são cortados. Então, a maioria das vezes eles vão começar a demonstrar alteração de comportamento. Eles vão Vai ficar mais quietão, mais não vai querer arredio. subir, não vai... meu cachorro ficava pulando, hoje em dia ele tá mais quietinho. Mas associei a idade, mas será que é só a idade do cachorro? Será que não tem alguma dor? Nossa, ele comia muito, agora ele para de comer. Já é um ponto pra você levantar a anteninha, né? Uma coisa também que eu acho que não se deve lidar muito com isso, e eu às vezes falo para pessoas que eu conheço que tem cachorro, etc. Eu falo, gente, cachorro tem que comer ração. Depois do filme Marley e Eu, que o Marley destruía tudo, comia sapato, e comia o telefone e ruía tudo, as pessoas começaram a achar bonitinho. Então falaram, meu cachorro hoje engoliu uma meia, nossa, achei tão fofo. Fofo e gastar milhões com endoscopia pra tirar. Exatamente, já aconteceu. Eu assim, criação, tá? Aí vai de criação
tanto animal quanto pessoa. Eu crio os meus filhos para eles saberem onde eles podem mexer, onde eles não podem. Minha cachorra nunca comeu nada que ela não podia comer. Ela nunca comeu um sapato, ela nunca, sabe, nunca aconteceu, porque ela sabe onde ela pode, onde é a comida dela e é aí que ela vai comer. Eu não acho legal quando ela pega quando ela é filhote, obviamente, pegar um chão e sair roendo. Falar pra ela, não pode. E ela aprendeu que não podia. Hoje em dia eu acho que tem muito tutor que ele incentiva esse comportamento, acha bonitinho, grava uma postagem no Instagram e depois ele chora quando o cachorro tá passando mal, quando o cachorro tá doente. E aí vai lá e faz uma rifa no Instagram para conseguir pagar o equipamento que o veterinário tá caro. Eu não acho que o veterinário tá caro. Eu acho que às vezes a gente precisa. Depende da especialidade, entendeu? Sim. Então, tipo, a gente tá cada vez se especializando mais. Sim, é igual mesmo. Então, provavelmente seja isso. Mas pensando em um paciente que come de tudo, vou falar um exemplo que vocês vão achar engraçado, mas eu não acho. Exemplo da minha família. A minha cachorrinha negra, ela teve 10 filhotes. Um dos filhotes está com o meu tio adotou. E meu tio é daquelas pessoas que o amor dele é expressado dando comida pro Scott. O Scott, o cachorro Jura? obeso, assim, que é o Scott. O Scott, ele tem sobrepeso, ele tem dor em coluna e tem dor em quadril, assim, num nível de, tipo, tentar morder mesmo. Mas, aí eu já tentei falar, olha, vamos não dar essas coisas a mais, porque a obesidade predispõe o padrão de degeneração articular, já está comprovado e tal. Mas, gente, é muito difícil, porque santo de casa não faz milagre. E assim, eu acho que é muito simples também, né? Por exemplo, o Scott toma café da manhã, uma bolinha de fubá. Olha, ele tá passando Ele bem. tá comendo melhor que eu? Então. Mas eu já consegui mudar. Antes ele comia pão na chapa com molhadinho no leite. Nossa. Pequenas mudanças. Baby steps. Eu acho que assim, eu falo para as pessoas. O seu cachorro, o meu cachorro vai passear agora. Eu falo assim, você sairia descalço nesse sol quente? Não, então é muito simples, é só você falar, você acha que isso faria mal pra você? Então não faça pro cachorro, entendeu? É igual, os meus filhos, eles ficam doidos quando eles veem alguém querendo dar arroz pra cachorro. Nossa, cachorro tem que comer ração, comida de cachorro. Então, existe a vertente na medicina veterinária da alimentação natural. Então, a alimentação natural, ela é uma... Só uma coisa, tem uma moça que eu sigo no Instagram, que ela é conhecida minha de muitos anos, onde ela é Beatriz ou é Bianca. E ela trabalha com nutrição natural para animais. Eu vejo ela postar as marmitinhas fit dos cachorros, com fruta, mas a gente, quando a nutrição é aquele arroz temperado para humanos, né? Isso. É bom a gente fazer essa diferenciação. A alimentação natural, ela tem que ser uma alimentação que é preparada somente para eles. Então, sem temperos, com o nutrólogo fazendo as porções certinhas, é igual um nutricionista pra gente. Porque não adianta só dar, sei lá, arroz com carne e achar que o cachorro vai se sustentar e vai viver super bem. A gente precisa, o nutrólogo, ele vai fazer traçar toda a dieta do paciente pautada nas necessidades dele. Porque é igual a gente precisa de carboidrato, mas a gente também precisa de fibra, a gente precisa de proteína. E é muito mais fácil, porque a ração já nos traz tudo isso. Mas para tutores que gostam e que sentem amor em fazer a comida pro pet, é super válido, super viável. Dependendo, eu até indico para alguns pacientes para fazer controle de peso. Acontece muito, gente, de paciente chegar obeso lá na clínica e geralmente vai com o filho, né? E a mãe, mais idosinha, o amor dela é dar a comidinha pro cachorro e ficar dando, tipo, tudo. Então eu falo, vamos pensar em alternativas, vamos fazer a porçãozinha, dividir em porções menores, ou
se ela quer mesmo fazer uma alimentação natural, por que não procurar um nutrólogo? Esse nutrólogo vai fazer a dieta certinho, pensada para o seu pet, com os ingredientes que ele pode comer, né? Porque tem muita coisa que também ele não pode comer. E aí você consegue preparar a comida, você tá fazendo esse ato de amor com ele, sabe? Então eu acho que não existe um 8 ou 80. Tudo depende. E também não tem receita de bolo. Cada paciente a gente vai ter que pensar de uma forma. Vai ser um tratamento individualizado. Literalmente, cada caso é um caso. Literalmente. Não existe. Eu posso fazer, sei lá, 10 reabilitações de operação de joelho, da mesma operação do joelho. O protocolo vai ser diferente. Não tem jeito. Não tem jeito. Vai ter paciente que eu vou fazer certa coisa, vai ter paciente que eu vou precisar pesar mais a mão em alongamento, vai ter paciente que vai precisar pesar mais a mão em analgesia. Não sei. Vai depender. Cada caso é um caso. Por isso que a gente tem que avaliar. Tem paciente que vai me morder. Qual que é o nome do cachorro que te mordeu? Dom. Um Rottweiler de 40 quilos. Nossa. Terça-feira ele tá lá na clínica. Vou levar algum bife pra ele. Bom, a gente está indo para a parte final da entrevista e a gente focou muito no começo da sua carreira, nos problemas que você enfrentou. E agora eu queria saber de futuro, quais que são as suas metas para o futuro, o que você espera, não só de você, mas da própria medicina veterinária, o que você acha que ainda pode evoluir para você no que você faz hoje, se você vislumbra trabalhar com isso por muito tempo, ou se você, sei lá, daqui a pouco quero trabalhar com grandes animais, ou algo do tipo. O que você como você imagina o futuro da Camila veterinária e da veterinária em si? Bom, uma coisa que eu quero muito e logo iniciarei a pós-graduação em acupuntura, mas para complementar a minha especialidade, né? Mas eu também quero, a longo prazo, destinar um dia somente para atender pacientes que não têm condições. Eu acho isso muito importante. Então, porque não é todo mundo que consegue, a gente tem que ter em mente isso. Destinar um dia, sei lá, da minha agenda só para atender esses pacientes, isso é o que eu quero, sei lá. Ano que vem eu já quero tentar fazer isso. Esse ano não sei se vai rolar, mas ano que vem eu já quero tentar fazer isso. Para o futuro da fisioterapia veterinária. A fisioterapia veterinária é uma área que cresce exponencialmente. Assim, cada dia os tutores estão tendo mais consciência e querendo trazer mais bem-estar e qualidade de vida para os pets. O que eu espero são profissionais capacitados. Eu espero e apaixonados pelo que fazem, porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente cresce, não tem jeito. Eu vou falar uma coisa, assim, eu aplaudo muito a sua vocação, porque eu acho que existem profissões que tem que ter vocação. Médico, veterinário, policial, bombeiro, são pessoas que elas precisam gostar daquilo que elas fazem, porque não é uma pessoa que fala assim, vou fazer isso na minha vida e vai lá e faz, porque exige uma... Ou vou fazer isso pelo dinheiro. Assim, você pode até ser muito bem paga por isso, mas assim, exige uma dedicação, exige uma carga física e emocional muito grande. Eu mesmo falo que eu não teria coragem de lidar com absolutamente nada da área da saúde, humana e animal. Eu não tenho capacidade psicológica para isso, eu deixo muito claro. Porque eu acho que assim, primeiro ao clichê, que ser humano já é um negócio chato, doente ainda é pior. Eu imagino que animal também não deva ser diferente, porque assim, o animal ele sente dor, ele não sabe falar, ele não sabe expressar, então ele vai querer te morder, ele vai... Então eu acho que para lidar com isso tem que ter uma estrutura psicológica que eu admiro quem tem, porque eu mesmo não tenho. Eu acho que é muito complicado. Uma pergunta que eu queria te fazer que é um pouco polêmica. O que você acha sobre pets exóticos? Esses dias viralizou um vídeo no YouTube, no TikTok, no Instagram, de um rapaz que criava uma onça em casa como pet. E ele criou ela a vida inteira como pet. Assim, ela era igual um gato, ela se comportava igual um gato. Assim, ela não era aquele animal selvagem, sabe? O que você acha dessas pessoas que criam de repente? Sei lá, eu vi esses dias no mercado uma mulher com uma arara azul. Ela comprou, bonitinho, legal, ela comprou uma arara azul.
Já vi gente que cria macaco, já vi gente que tem. O meu primo tinha cobra, não sei se tem ainda. O que você acha desses pets assim que diferentes? Eu acho que é um ramo que é uma coisa que está crescendo muito e a gente precisa se especializar cada vez mais. Por quê? Eu falo, experiência minha. Eu reabilitei esses peitos para trás um coelhinho paralisado. Ah, mas coelho já tem desde sempre. Sim, eu mas coelho não é muito comum. Não, mas concorda? é porque assim, quando eu digo exótico, eu digo totalmente fora da caixinha. Por exemplo, uma pessoa que cria um macaco, uma pessoa que cria uma cobra. Onça, por exemplo. Macaco tem reabilitação em macaco. Não, eu imagino que tem, mas assim, não é diferente. Por exemplo, ó, doutor, eu preciso marcar a consulta pro meu pet que tá com dor. O que você tem? Eu tenho uma jiboia. Tá, então, essa parte da onça, se o tutor dela, né, condicionou ela, porque é muito comportamento. Sim. É muito trabalhar o comportamento do pet. Então, se ele condicionou ela a ser mansa, dócil e conseguiu lidar com isso, tudo bem. Não, ele só vai precisar de um atendimento especializado para isso. Ele tem que se atentar às necessidades desse pet, que são completamente diferentes do que de um gato, por exemplo. Não, na verdade, no caso, foram tomar a onça dele, porque ele estava irregular com a onça. O vídeo que viralizou foi o policial levando a onça embora. E foi muito engraçado, porque o policial estava com a onça no colo, parecendo um nenenzinho assim, só que ela era dobro do tamanho do policial. Aí eu falei, não sei quem é mais corajoso, o cara que se dispôs a criar uma onça em casa, ou o policial que nunca tinha visto a onça pegar no colo. Mas você já parou pra pensar que uma coisa que muita gente tem muito tabu, hoje em dia tá parando, graças a Deus. Mas muita gente tem muito medo de lidar com pitbull, com essas raças que são tidas como mais agressivas. Eu acho que tudo é questão de criação. Pois tudo é questão de criação. É a mesma coisa com pets. Eu falo por mim, tá? Uma vez eu fui num churrasco e quando eu cheguei na porta, tinha aquele pit monster, aquele cachorro enorme. Uhum. Eu falei, não vou entrar aí. O cachorro tá solto. A mulher falou, o Zeus, o Zeus é monstro, não faz nada. E realmente, eu entrei, o cachorro era super manso. Eu fiquei na churrasqueira, o cachorro deitou e virou a barriga pra mim. Às vezes o York vai ser mais bravo Sim. do que esses cachorros o gigantes. Pincher, né, que a gente fala sempre que é o cachorro mais temperamental, talvez, que exista hoje. Acho que o York tá ganhando, viu? Sério? Eu nunca lidei com o Yorkshire, eu já lidei com o Pinscher e eu não tenho boas experiências com o Pinscher. Assim. É que a raça de cachorro também é muito sazonal, né? Vai muito de moda. Tinha uma época que tinha muito Bulldog, hoje em dia tem muito Spitz. Não depende. E assim, além do Bulldog e dos Spitz, uma raça que está muito em alta é o Pug. O Pug, nossa, é uma febre. Já esteve mais, agora os Pugs são mais idosinhos. Mas eu tenho bastante coisa, mas ainda tem Pug. Filhote? Filhote. Lá pelas bandas que eu trabalho, agora a gente tá com mais Spitz e Bulldog. Bulldog francês, bastante. Bulldog francês, eu acho o cachorro muito bonito, mas dizem que ele dá muito trabalho, tanto o Bulldog francês quanto ele tem muito problema já meio predisposto a ter problemas de saúde. Por serem braxefários. Respiratórios, etc e tal. O meu primo tinha um Bulldog que eu achava ele maravilhoso, assim, o Paçoca, era o cachorro mais de boísta que eu conhecia na vida. Uma vez eu vi ele deitado assim, e aí um passarinho veio, pegou um grão da ração dele, aí ele deu uma latida pro cachorro e voltou a dormir. Assim. É muito engraçado, o Bulldog ele é o novo salsicha, pensando em hernia de disco. Então, os Bulldogs a gente também tem bastante, né? Na nossa rotina por conta disso, né? Eles têm uma maior predisposição a ter vértebras, então muitos deles agudizam como hernia de disco, né? Doença do disco intervertebral. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um Conexão Alfa. Agradeço demais a audiência de todos vocês. Agradeço de novo a Camila pela presença. Semana que vem tem mais programa, tem mais entrevista. Obrigado a todos vocês pelo tempo nessa sexta-feira, para alguns muito chuvosa. Para quem está no trânsito conseguiu ouvir, para quem está chegando em casa.
A audiência de vocês é importante e sem ela não conseguiríamos fazer nada do que a gente faz aqui. Então eu espero que na próxima sexta-feira contemos com a audiência de vocês de novo. Fiquem com Deus, um abraço caloroso e até a próxima. De 87,5 MHz, uma emissora da Associação Cultural e Comunitária Paraty.